Parte 3, versículo 35. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. E partindo no outro dia. Até esse ponto da parábola, o samaritano já havia cuidado do homem tanto fora quanto dentro da estalagem. Assim, era até de se esperar que ele permanecesse com o homem mais tempo. No entanto, nesse exato trecho, a parábola nos mostra que o samaritano está partindo. Jesus detalha que ele parte no dia seguinte, isso como quem quer dar a entender que um dia representa tempo suficiente para promover grandes mudanças na vida do homem. Salmos 30, 5. Podemos, com um pouco de observação, perceber que o samaritano parte sozinho, deixando o homem na hospedaria. Isso nos permite deduzir que o samaritano não pode permanecer com o homem por mais tempo e que, até aquele momento, o homem ainda não está em condições de sair da hospedaria e acompanhar o samaritano. Assim aconteceu com Jesus na história da humanidade. Porquanto, após ele ajudar o homem de todas as formas, tão repentinamente teve que partir. Jesus, assim como o samaritano, passou um pequeno período com o homem, mas foi o suficiente para salvá-lo. Em determinado momento da história, o homem poderia ter feito a Jesus a mesma pergunta que Pedro fez: Senhor, para onde vais? E Jesus poderia ter dado a mesma resposta: Para onde eu vou? Não pode seguir-me agora, mas seguir-me-as depois. João 13, 36. Esse trecho não é para nos ensinar a abandonarmos, no dia seguinte, as vidas que temos ajudado. Esse trecho nos ensina que um único dia pode ser valioso para uma alma, que em um dia de dedicação podemos mudar todo o rumo de uma história. Esse trecho nos ensina a dar o máximo de nós por cada vida e em cada momento, pois nem sempre poderemos estar presentes. Veja que, em ambas as histórias, o mais importante é o que foi feito em favor do homem antes da partida. Então, em nossa história, o que temos feito pelo homem antes que chegue esse outro dia? Nesse livro, já mencionei o estado espiritual em que geralmente encontramos o homem. A pergunta agora é: como o temos deixado após encontrá-lo? É fácil deixar bem aqueles que encontramos bem, mas e quanto àqueles que encontramos em decadência física ou espiritual? Essa é uma das questões que perturba a nossa história. Na parábola, fica a impressão de que, mesmo após ser deixado, o homem ficará bem. Em nossos dias, porém, não é assim. Na parábola, percebemos que o samaritano cuidou do homem antes de partir no dia seguinte. Ele fez isso porque não queria apenas colocá-lo em um lugar diferente, mas garantir que ele estivesse em um estado diferente. Afinal, não adianta tirar o homem do caminho e levá-lo a outro lugar para deixá-lo da mesma forma. Precisamos, de uma vez por todas, entender que não basta tirar alguém do mundo e colocá-lo na igreja. Acima de tudo, é a condição da alma que precisa ser mudada, senão, não importa aonde os deixamos. Por que enfatizo isso? Porque esse é o erro que mais cometemos com as almas trazidas para dentro de nossas igrejas. Volto à questão: onde temos deixado as almas que encontramos, e principalmente, em que estado as temos deixado? Se não temos certeza sobre o lugar ou as condições em que as deixamos, estamos sendo negligentes. Por que digo isso? Porque estou convencido de que tanto Jesus quanto o samaritano só partiram porque estavam seguros quanto a essas duas condições. Caso contrário, certamente não teriam ido. Muitas vezes, nossa partida, ainda que tão repentina quanto a do samaritano, difere completamente da dele, pois não há responsabilidade pela vida do homem. A responsabilidade pela vida do homem, essa, em especial, tem estado em falta. Temos visto muitas formas de responsabilidade, mas essa deveria ser central. Tem nos faltado essa responsabilidade quando estamos com as vidas, quanto mais quando as deixamos. Não temos nos comprometido plenamente com a salvação das vidas que encontramos. Às vezes, oferecemos ajuda, mas sem assumir o peso dessa missão. É por isso que, quando partimos, nossa atitude é na verdade bem diferente da partida desse samaritano ou da de Jesus. Quando seguimos os exemplos do samaritano na parábola ou de Jesus na história da humanidade, que são profundamente semelhantes, conseguimos resgatar o homem. No entanto, à medida que surgem diferenças, mesmo que sutis, esse resgate começa a ser colocado em risco. Este momento em nossa história é particularmente delicado justamente por causa dessas diferenças. Por ignorarmos esses detalhes, temos reviravoltas trágicas dentro da igreja. E ainda que tentemos justificar essas reviravoltas, uma análise geral revela que elas são,
na maioria das vezes, resultado da nossa imprudência e irresponsabilidade. Tirou 2 dinheiros. Quando todos poderiam pensar que o samaritano já havia efetuado todos os gastos em favor do homem, no ato de sua partida, ele reserva 2 dinheiros para cobrir todas as despesas do homem. Conforme o que veremos, o samaritano não está pagando apenas pelo que o homem já precisou, mas está pagando pelo que ele ainda consumirá no período que estiver na hospedaria. Assim, esses 2 dinheiros, entregues no ato da partida do samaritano, representam tudo o que é necessário para o homem se recuperar e se sustentar. Esses 2 dinheiros representam o preço total que deveria ser pago pelo homem. Na história da humanidade, vemos de maneira maravilhosa Jesus fazendo exatamente o que o samaritano fez na parábola. Quando parecia que Jesus já havia dado o bastante para consumar a salvação da humanidade, ele nos surpreendeu ao, em sua partida, entregar tudo o que ainda seria necessário. Enquanto estivermos na igreja, podemos confiar que nossas dívidas foram pagas por ele, porquanto, em sua partida, Jesus efetuou o pagamento de todas as nossas dívidas, passadas e futuras, quitando completamente o preço da nossa salvação. Como isso aconteceu? No momento em que Jesus estava para partir, em uma reunião muito especial com seus discípulos, ele apresentou de forma simbólica o pagamento completo de nossas dívidas. Tomando o pão, disse: "Tomai, comei, isto é o meu corpo." Marcos 14, 22, dinheiro. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e declarou: "Isto é o meu sangue." Marcos 14, 24, o outro dinheiro. Nesse ato, ele simbolicamente apresentou os 2 dinheiros mencionados na parábola. Na cruz, após entregar seu corpo e derramar seu sangue por nós, sacramentou: "Está consumado." João 19, 30. Em outras palavras, tudo está totalmente pago. Na história da humanidade, vemos que esse pagamento foi entregue por Jesus para garantir a nossa salvação. João 6, 48, 50 e 51, 53 e 56. Mesmo após a sua partida, é do que pertence a ele que nos alimentamos e vivemos. João 6, 57. E por causa disso, não sofremos a morte eterna. Versículo 50. Em ambas as histórias, o homem teria uma grande dívida se o seu Salvador não a tivesse quitado antes de partir. No entanto, vemos que ele está livre da morte, da dívida e ainda com o que é necessário para seu sustento, tudo isso de graça, mas apenas para aqueles que aceitaram ser salvos por Jesus, estão sob sua responsabilidade enquanto estiverem onde ele os colocou. Na igreja primitiva, muitos entregaram suas vidas pela salvação da humanidade. Dedicaram sua carne e sangue em favor das almas, seguindo fielmente o exemplo de Jesus. A esses foi atribuído o nome de cristãos, ou pequenos cristos. Hoje, porém, custa-nos muito investir um pouco mais na salvação de almas. Apesar de herdarmos o título de cristãos, menosprezamos o que ele significa e já representou. Se realmente estamos no tempo de nossa iminente partida, isto é, próximo ao arrebatamento, este é o momento de fazermos algo a mais em favor das almas. Será que queremos partir sem ao menos nos dedicarmos às vidas? Se essa é a nossa mentalidade, me desculpe, ela reflete mais o pensamento de alguém que está se afastando da fé cristã do que de alguém pronto para ser arrebatado. Por isso, é triste, mas não acredito que essa seja a geração do arrebatamento. Podemos observar o que Jesus fez pela humanidade antes de ascender aos céus e o que o samaritano fez pelo homem antes de partir. Da mesma forma, isso nos mostra o que precisamos fazer pelo próximo antes de sermos arrebatados. Não devemos simplesmente passar pela história como muitos têm feito em nossos dias, apenas vivendo e morrendo, sem deixar um legado de cuidado e salvação. Desse modo, creio que a geração do arrebatamento será a geração que mais fará em favor da humanidade e cumprirá o propósito do autor antes do inevitável dia de sua partida. Com isso, podemos perceber que a geração do arrebatamento não será como o sacerdote e o levita da parábola, que apenas passam pela história indiferentes ao estado da humanidade, que observa de longe o sofrimento sem se compadecer. Tampouco será uma geração em que tradições e costumes se sobreponham ao amor. A geração do arrebatamento não terá sobre si as expectativas dos homens, mas sim as de Deus. Não será marcada por pompa, mas por propósito. A geração do arrebatamento não será apenas como esse samaritano na parábola ou Jesus na história da humanidade, mas também agirá como eles. A vida ou salvação do homem, que tantos antes negligenciaram, essa geração priorizará. Se o paradigma era passar de largo, essa geração ousará se aproximar.
Se a falsa santidade dos demais os afastava, a compaixão dessa geração a fará tocar o homem. A geração do arrebatamento não apenas gastará o que tem para salvar o próximo, mas deixará gastar-se até o fim, até o dia de sua partida. Exemplo, 2 Coríntios 12, 15. Por quê? Porque tal geração não estará presa a si mesma, mas livre pelo amor de Deus e alimentada pela esperança de Cristo que o homem se salvará. João 4, 34. Essa geração do arrebatamento, em tudo, refletirá Jesus na história da humanidade e este simples samaritano na parábola. Por isso que, creio eu, essa geração de que falo não passará como as demais, mas partirá, será arrebatada. E deu-os ao hospedeiro. Jesus menciona mais um personagem, o hospedeiro. E como o homem resgatado foi levado para a hospedaria, o samaritano confia a esse hospedeiro o dinheiro essencial para a recuperação dele, ou seja, lhe confia o preço da salvação do homem. Na parábola, é Jesus, como autor, que introduz esse novo personagem, atribuindo-lhe a responsabilidade pela estalagem e pelo pagamento dado pelo samaritano. Em nossa comparação, o hospedeiro representa aqueles que Deus coloca como responsáveis por uma igreja local, seja esse um pastor, bispo, presbítero, entre outros. Observe que são esses que ministram a ceia do Senhor aos fiéis, servindo o pão e o vinho que representam o corpo e o sangue de Cristo, que é o preço pago por Jesus pela salvação do homem. A esses personagens de nossa história foi atribuído um imenso valor, pois são eles os encarregados do lugar onde o homem está após ser salvo por Jesus. Contudo, o valor lhes confiado não foi por causa deles ou do lugar, mas por causa do homem. Na parábola, é previsível que o samaritano esteve com o hospedeiro na estalagem desde o início. Mas esse só veio a ser manifestado pelo autor da parábola e receber tal valor no momento da partida do samaritano. Da mesma forma, na história da humanidade, os discípulos estavam com Jesus desde as primeiras reuniões públicas, mas apenas no momento de sua partida eles foram manifestados como aqueles que estariam recebendo dádivas em favor dos salvos. Efésios 4, 8-12. Esse trecho nos ensina que, quando não podemos cooperar diretamente com a salvação de uma alma, devemos confiar os recursos que temos àquele que está à frente da igreja. Esse ato demonstra que mantemos nossa responsabilidade pelas vidas, além de dar ao líder da igreja as condições necessárias para continuar colaborando com a salvação delas. Se, em ambas as histórias, a finalidade de quem dá é a salvação do homem, precisamos aprender a ter esse mesmo objetivo ao fazermos qualquer contribuição. Entretanto, em nossos dias, podemos até praticarmos essa ação, mas a praticamos com outros propósitos. Assim, não agimos como Jesus agiu. E se não agimos como ele agiu, não estamos agindo como ele deseja. Eu disse que, na igreja, o ato de entregar o que temos demonstra responsabilidade pelas vidas, mas isso só é verdadeiro quando o fazemos com a intenção de promover a salvação e a edificação de almas. Infelizmente, em nosso tempo, muitas vezes o que damos é direcionado a objetivos que nada têm a ver com a salvação do homem, independentemente de onde ele esteja largado ou de sua condição física, emocional, mental e espiritual. Podemos observar e aprender que, se em ambas as histórias o foco de quem dá é a salvação do homem, esse também deve ser o foco de quem recebe. Assim, os líderes espirituais precisam alinhar seus objetivos com os do nosso Salvador, Jesus Cristo. Porém, infelizmente, muitas vezes aqueles que recebem contribuições têm outros objetivos que nada têm a ver com a salvação. O foco, não apenas deste trecho, mas de toda a parábola, é o amor ao próximo. Esse amor é demonstrado, na parábola, por meio das ações realizadas em favor do homem. Se, em algum ponto, não vemos ações que visam a salvação do homem, é porque não há amor ao próximo. Da mesma forma, em nossa história, mesmo quando há ações que parecem as da parábola, se a salvação do homem não está sendo o objetivo, o amor ao próximo também não está presente. Lembre-se, esse homem, em nossa história, representa a humanidade. Devemos notar que, se a salvação do homem é o objetivo do personagem principal em todos os trechos da parábola, é porque esse é o foco do autor. É através desse personagem que o autor está revelando qual é a sua vontade. A vontade do protagonista da parábola é a vontade do autor. Podemos ver isso também na história da humanidade. Se na parábola o samaritano agia sempre demonstrando em si qual era a vontade do autor, na história da humanidade Jesus agia continuamente demonstrando em si qual era a vontade de Deus. João 6, 38.
Ambos demonstravam isso para que todos vissem qual era a vontade daquele que é soberano sobre a história. Certamente, o samaritano poderia dizer na parábola o que Jesus declarou na história da humanidade: "Não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou", João 5:30. E completar, também como Jesus, dizendo: "A vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu", João 6:39. Essas palavras reforçam de quem é a vontade e qual é o seu propósito supremo. Que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Salvar o homem não era apenas o propósito do samaritano e de Jesus, essa também era a finalidade de tudo o que eles tinham e faziam. Assim, devemos aprender que o nosso propósito deve ser refletido na forma como usamos o que temos e em tudo o que fazemos. Não podemos afirmar que temos um objetivo se utilizamos nossos recursos ou ações para fins diferentes ou com outro foco. Portanto, observemos a finalidade de tudo o que o samaritano utilizou e realizou. Observemos também a finalidade de tudo o que Jesus usou e fez, e testifiquemos qual era verdadeiramente o seu propósito. Lucas 19:10. Agora, olhemos para a finalidade de tudo o que temos feito e usado. E com coragem e sinceridade, reconheçamos qual é, de fato, o nosso verdadeiro propósito. Se a finalidade do que usamos e fazemos é outra, é porque a nossa vontade também é. Desse modo, nesse trecho, tanto quem dá como quem recebe, se tiver outra finalidade, não está em conformidade com a vontade de Deus. Se, nesse trecho de nossa história, já se tornou comum não termos o mesmo objetivo do Salvador, também se tornou comum ignorarmos a vontade de Deus e deixarmos de contribuir para o propósito dele. Assim, a partir de agora, vamos contribuir, vamos cumprir a mesma ação, mas com a mesma intenção. Porquanto, não termos essa finalidade implica algo horrível. Implica que estamos próximo da consumação de nossa história, como dessa parábola, e ainda não temos em vista a salvação do homem. Isso significa que, mesmo depois de tudo o que o homem sofreu e ainda sofre, continuamos não nos importando com o fim dele. E disse-lhe: Jesus já revelou as últimas ações do samaritano. Agora, vai revelar as últimas palavras dele antes de partir. As últimas palavras podem ser o que alguém sempre quis dizer, as únicas que verdadeiramente não poderiam deixar de serem ditas. Nessa parábola, pela primeira vez, o autor vai atribuir palavras a um personagem. Se prestarmos atenção à narrativa, veremos que essas não serão apenas as últimas palavras do samaritano antes de sua partida, mas também as últimas palavras do próprio autor antes do término da parábola. Então, essas palavras que estão por vir, são as palavras reservadas por ambos para o fim. São palavras especiais e indispensáveis tanto para o protagonista como para o autor. Desse modo, também são indispensáveis e de incalculável valia para a própria parábola. Por tudo o que o samaritano fez, somos cativados a prestar atenção às suas últimas palavras, cuidando a ver nelas tanta virtude como houve em suas ações. Por toda a beleza dessa parábola e por toda a sabedoria de Jesus, somos seduzidos a não apenas saber como ele a terminou, mas também, se possível, porque ele a terminou dessa forma. Porquanto, se todas as palavras de um sábio são valiosas, quanto mais as suas últimas, estas tendem a se tornar um legado para a posteridade, e enquanto o autor for lembrado, suas últimas palavras também serão. Neste trecho, os ouvintes são confrontados com a necessidade de prestar atenção às palavras que, segundo Jesus, serão ditas por um samaritano. Mas qual judeu, em circunstâncias normais, daria atenção a um samaritano? Qual judeu se importaria com as ações de um samaritano, quanto mais com suas palavras? O que Jesus faz nesse trecho é desafiar a tolerância e orgulho dos judeus. Ele quer ver se realmente estão dispostos a ouvi-lo mesmo através de um desprezado samaritano. E quanto a nós, será que Jesus também tem nos colocado à prova? Por que é isso que ele faz com a sua palavra? Ou será que, em vez de aceitar ouvir as palavras de Jesus, temos buscado apenas a mensagem que queremos ouvir e de quem queremos ouvir? Isso para não sermos confrontados, mas sim termos o nosso ego massageado. Se é assim, por isso continuamos cada vez mais indiferentes. Cuida dele. No momento de sua partida, o samaritano entregou 2 dinheiros ao hospedeiro e disse-lhe: "Cuida dele", ou seja, cuide do homem. Inicia-se assim as últimas palavras desse protagonista. Palavras essas que se assemelham às últimas palavras de Jesus antes de sua ascensão. Desse modo,
Vejamos as semelhanças entre esse trecho da partida do samaritano e o tempo da ascensão de Jesus, e vejamos também o que podemos aprender e como isso se aplica ao nosso tempo. Primeiramente, notemos que, entre as últimas palavras do samaritano, essas tiveram a primazia. Foram as primeiras entre todas as que ele queria ou poderia dizer. Isso revela qual era a sua prioridade e o que ele considerava indispensável, mesmo após sua partida. Assim, vemos que esse samaritano priorizou cuidar do homem quando o encontrou, quando esteve com ele, e agora, partir demonstrando que continua com essa prioridade e que deseja que ela seja mantida. Podemos observar o mesmo em Jesus na história da humanidade. Ele não partiu antes de cuidar do homem, de pagar todo o preço e de garantir as condições necessárias para o homem se salvar. Mas mesmo após isso, ele não partiu sem antes dizer as suas últimas palavras. Por quê? Porque para ele, essas palavras eram indispensáveis, e se eram indispensáveis para ele, também o eram, e continua sendo, indispensáveis para a própria história. No entanto, entre as suas últimas palavras, havia aquelas que tinham prioridade. E as palavras priorizadas por Jesus tinham como foco a salvação do homem, Marcos 16, 15 e 16, juntamente com as orientações sobre os cuidados que deveriam ser prestados a ele, Mateus 28, 19 e 20. Essas palavras, registradas como finais nos evangelhos, mostram que Jesus, mesmo no momento de sua partida, priorizava, acima de tudo, o cuidado para a salvação do homem. E vemos que, até mesmo após a sua partida, ele manterá essa prioridade e quer que ela seja mantida. Vemos, em ambas as histórias, que havia o que priorizar. Nas ações de ambos os protagonistas, o cuidado para a salvação do homem foi o mais importante. Nesse trecho, percebemos que até mesmo em suas mensagens a salvação do homem era indispensável e priorizada. E ambos, através de suas palavras, passaram adiante essa prioridade, cuidar do homem. Hoje, porém, na Igreja, muitas vezes não priorizamos a salvação do homem nem em nossas mensagens, muito menos em nossas ações. Pior ainda, em alguns casos, além de não ser prioridade, é até mesmo dispensável. Sabe o que significa isso? Significa que as nossas mensagens frequentemente não têm por foco principal a salvação de almas, e pior, até ignoramos esse propósito no culto. Infelizmente, nesse trecho de nossa história, muitos já desprezam esse cuidado. No entanto, o que aprendemos com esses protagonistas é a manter e transmitir essa prioridade em toda ação e palavra, fora ou dentro da Igreja, e isso até o fim. Podemos fazer uma segunda observação nesse trecho da parábola. Aqui, podemos ver qual era o interesse do samaritano ao dar ao hospedeiro os 2 dinheiros, pois não era simplesmente para o hospedeiro guardá-lo ou investi-lo, mas para, fazendo uso dele, cuidar do homem. Assim, percebemos que, quando o samaritano deu ao hospedeiro os 2 dinheiros, ele deu-lhe também o dever de cuidar do homem. Desse modo, vemos que paralelo aos bens que o hospedeiro recebeu, por ser o responsável pelo lugar aonde o homem estava, ele recebeu essa ordem, e vemos que, o que ele recebeu, está subordinado a essa ordem. Essas palavras do samaritano, nesse contexto, não expressam simplesmente um pedido, mas sim uma ordem que exige responsabilidade e ação. E mais uma vez, podemos observar o mesmo nas últimas palavras de Jesus. Porque, se na parábola o samaritano entrega os dinheiros para que o homem seja cuidado, na história da humanidade Jesus entrega tudo o que é necessário para que o homem seja cuidado e conduzido à salvação pelos responsáveis pela Igreja. É possível ver esse interesse de Jesus em suas últimas palavras, ver Atos 1, 8. Além de vermos que o que ele dizia era uma ordem e não um simples pedido, podemos ver também que essa ordem está vinculada ao que Jesus havia dado aos discípulos. Por várias vezes Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes poder e autoridade. Entenderemos aqui, de maneira simbólica, esses 2 dinheiros como poder e autoridade. Afinal de contas, foi isso que Jesus deu aos seus para capacitá-los no cumprimento da ordem que ele lhes daria. E, vinculado ao que lhes havia dado, deu-lhes uma ordem que exigia ação e compromisso, ver Mateus 10, 1 a 8 e Lucas 9, 1 a 5. Nesses versículos, vemos que os discípulos foram instruídos a cuidar do homem de várias formas, usando o que receberam. De maneira especial, isso se repete na partida de Jesus, porém, com um alcance ainda maior. Os cuidados agora devem ser dirigidos a toda a humanidade, por todos aqueles que recebem o Espírito Santo, Atos 1, 8.
Os responsáveis pela igreja devem entender que o poder e a autoridade que receberam estão diretamente ligados ao cuidado e à salvação do homem, assim como o hospedeiro da parábola deve entender que o que ele recebeu era para cuidar do homem. No momento de sua partida, em suas últimas palavras, Jesus declarou: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. O objetivo: salvação de todo aquele que crer. Marcos 16, 16. E após essas palavras, Jesus mostrou como seu poder está vinculado a essa ordem, dizendo: E estes sinais acompanharão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Marcos 16, 17 e 18. E somente depois disso, ele partiu. Marcos 16, 19. Sabemos que aqueles que ouviram estas palavras entenderam sua responsabilidade e usaram o poder e a autoridade da maneira correta. E temos relatos de como a vontade de Jesus foi cumprida de forma gloriosa e milagrosa. Marcos 16, 20. Em nosso tempo, falta a muitos dos que receberam esse poder e autoridade entender que tudo está sujeito a uma ordem divina, e que somente ao agir conforme essa ordem se manifestará o poder do Senhor. Neste trecho da parábola, podemos fazer uma quarta observação. Podemos constatar que o samaritano demonstra enorme confiança no hospedeiro. Pois, se para o samaritano dar ao hospedeiro antecipadamente os 2 dinheiros, tinha que confiar nele, quanto mais para lhe confiar os cuidados da vida do homem que ele quer tanto salvar. Agora, cabe ao hospedeiro mostrar-se digno dessa confiança. Como? Cumprindo com a responsabilidade que lhe foi confiada. Observamos também que a responsabilidade que o samaritano transfere ao hospedeiro é a mesma responsabilidade que, desde o princípio, ele teve. A missão que o autor atribuiu ao protagonista, e que ele cumpriu fielmente, é agora passada ao hospedeiro, que deve continuar essa tarefa com a mesma dedicação. Da mesma forma, podemos fazer essas constatações quanto a Jesus no momento de sua partida. Ele não poderia demonstrar maior confiança em seus discípulos do que confiar-lhes a mesma responsabilidade que recebeu do Pai. João 20, 21 e João 17, 18. As obras que Jesus realizava, ele recebeu do Pai para realizar. João 5, 36. E são essas obras que ele compartilha com seus discípulos. A confiança que Jesus teve, ao dar aos seus discípulos antecipadamente poder e autoridade, não se compara à confiança que ele teve ao confiar-lhes a missão de cooperar com a salvação do homem. Nesse trecho, em ambas as histórias, podemos ver que o propósito de vida do protagonista está sendo por ele compartilhado. Tanto na parábola quanto na história da humanidade, é necessário que aqueles que recebem tal responsabilidade estejam determinados a cumpri-la. Na parábola, quem recebeu tal responsabilidade foi o hospedeiro. Então, esse hospedeiro, após a partida do samaritano, tornou-se responsável por cuidar do homem. Já na história da humanidade, quem recebeu essa responsabilidade foi, primeiramente, os líderes da igreja. Então, esses, após a partida de Jesus, ficaram como os principais responsáveis por essa missão. Assim, vamos traçar mais um paralelo, dessa vez entre o hospedeiro nesse trecho da parábola e os discípulos de Jesus pouco antes de sua ascensão. Além disso, convém refletir sobre o que podemos aprender dessa comparação e como ela se aplica ao nosso tempo, especialmente aos líderes da igreja. Sabemos que o hospedeiro recebeu uma responsabilidade e, para cumpri-la, precisa ser apto a cuidar do homem ferido, o que é mais do que apenas, como lhe era de costume, dar suporte àqueles que já estão bem e somente buscam um repouso na estalagem. Além disso, pelo que recebeu e pela ordem do samaritano, ele deve priorizar este que está ferido mais do que os que estão em boas condições. De forma semelhante, sabemos que, na ascensão de Jesus, os discípulos receberam uma responsabilidade. Sabemos que, naquele tempo, eles se demonstraram aptos e dedicados, conforme vemos no livro de Atos. Então, o que podemos aprender quanto a tal comparação com o hospedeiro, se aplica mais ao nosso tempo. Porquanto, chegou a hora dos responsáveis pela igreja perceberem que precisam ser aptos a receberem e tratarem aqueles que estão feridos e desfalecidos, e não apenas, como também é de costume, aqueles que estão bem. E mais do que isso, os líderes da igreja, responsáveis pelo lugar onde o homem está para se salvar, precisam aprender que é necessário que se dediquem especialmente aos cuidados dos fracos e feridos, e não apenas em satisfazerem, com festas e mordomias, aqueles que estão bem,
priorizando, erroneamente, os desejos dos que estão saudáveis em vez dos cuidados aos fracos, que há pouco tempo saíram do caminho e deixaram o estado de meio morto. Este homem, agora, pelo estado que se encontra, representa, em nosso tempo, um novo convertido. Embora já esteja fora do caminho que o levou à ruína, e graças a Jesus, no processo de recuperação, ele ainda carrega marcas do passado e feridas que precisam ser tratadas pouco a pouco. Essas feridas devem ser cuidadas para que cicatrizem e se sarem definitivamente, sem risco de piorarem. Ele precisa ser tratado com atenção especial. Suas feridas devem ser curadas, não agravadas. Ele deve ser fortalecido, não enfraquecido. Essa responsabilidade é atribuída, acima de tudo, ao líder da igreja local, que deve cumpri-la plenamente. Afinal, Deus confiou a ele a oportunidade preciosa de cooperar com a salvação dessa vida que Jesus fez de tudo para resgatar. Atos 20, 28c. Acredito que, assim como o hospedeiro não sabia o que o samaritano já fez, muitos líderes desconhecem tudo o que Jesus fez pelo homem antes de confiar-lhes essa responsabilidade. Com isso, quero dizer que muitos não compreendem a grandiosidade da obra que estão tendo a oportunidade de participar, nem o privilégio e a importância do papel que lhes é concedido. Assim como o hospedeiro não sabia, acredito que muitos pastores e presbíteros não perceberam que, ao cuidado do homem lhes ser confiado, estão sendo lembrados e participando ativamente da grande história do Senhor. Aquele hospedeiro não sabia e acho que muitos não sabem que tem nas mãos a oportunidade de fazer o que nenhum outro personagem da história, senão o protagonista, fez, cuidar do homem. Posso até afirmar que ninguém, em nosso tempo, tem plena noção de quanto suas ações, ou a falta delas, são importantes para o autor. Mas na verdade, nem precisa saber, basta ter compaixão pela humanidade e a tendência natural será fazer o que o Salvador espera de nós. Quando uma alma é resgatada e levada à igreja, a responsabilidade por ela é da liderança local. Uma obra de evangelização sem o suporte da igreja é difícil. Mais difícil ainda é manter um projeto de salvação de almas sem o comprometimento pessoal do líder do local para onde essas almas são direcionadas. Sem esses suportes, resgatar até mesmo uma única vida do caminho da perdição se torna uma tarefa quase impossível e extremamente desgastante. Pois pense, o que aconteceria na parábola se o samaritano não tivesse encontrado uma hospedaria? O que aconteceria com o homem se, ao achar a hospedaria, o samaritano não achasse nela ninguém responsável e fiel para cuidar do homem após a sua partida? É isso que geralmente acontece com as almas em nossa história, quando a igreja ou o líder local não oferece o suporte necessário à evangelização. É verdadeiramente fácil aprender que devemos conduzir vidas à igreja, e tem sido mais fácil ainda sermos convencidos de que devemos confiar recursos a pastores, bispos, apóstolos e suas igrejas. Todavia, é notório que juntamente com esses recursos, vidas são confiadas aos cuidados dessas igrejas e suas lideranças. Agora, consideremos o seguinte: se é necessário levarmos almas à igreja, é igualmente vital que tanto a igreja quanto seus líderes estejam aptos a acolhê-las e cuidar delas. Caso contrário, conduzir vidas à igreja se torna uma ação decepcionante tanto para quem evangeliza como para as pobres almas. Diante disso, é difícil sabermos para onde conduziremos as almas que caíram nesse caminho se nem a igreja nem seus líderes estiverem aptos a cuidarem delas. Mais difícil ainda é dizer como essas almas se salvarão. Nenhum projeto de salvação obtém êxito diante das precariedades das igrejas e dos líderes em dar auxílio às almas. Estamos vivendo uma história que se tornou bizarra. Isso porque, em nossos dias, mesmo após tudo acontecer de modo que coopere para a salvação do homem, nesse trecho, não estamos certos se o responsável pelo lugar onde ele está, a igreja, agirá conforme a ordem que recebeu e usará o que lhe foi confiado para cuidar do homem. Por que isso? Porque muitos líderes da igreja, mais do que nunca, se assemelham a hospedeiros que só abrigam pessoas, mas não têm o hábito de cuidar delas. O que acontece? Acontece que as vidas que estão bem, geralmente crentes vindos de outros locais, permanecem confortáveis, enquanto as almas feridas, por falta de cuidado, perecem. Em nossa história, com o elevado número de desviados, podemos dizer que isso tem acontecido bastante em nossas igrejas. Outra vez pergunto, a quem foi primeiramente confiado o poder e a autoridade, e também a ordem e a responsabilidade de cuidar do homem para que ele, na igreja, se salve? O protagonista de ambas as histórias não está pagando pelo lugar onde o homem está, mas pelos cuidados destinados a ele. Por isso,
Não faz sentido, em nenhuma história, que os responsáveis, fazendo uso do que receberam, zelem mais pelo cuidado do lugar em vez do cuidado do homem. Em nosso tempo, a forma como esses líderes utilizam os bens materiais que recebem demonstra como e para o que querem usar os bens espirituais. A ordem do protagonista é: cuida dele. Logo, se os recursos espirituais têm essa finalidade, por que não os materiais? E se, supostamente, usam os bens espirituais para cuidar das almas, por que não fazem o mesmo com os bens materiais? Pergunto isso devido aos gastos exorbitantes da igreja e com a igreja que não visam em nada a salvação de almas. Devemos entender que a prioridade dos bens espirituais deve ser também a prioridade dos bens materiais. Se a prioridade dos bens espirituais nos revela qual deve ser a prioridade dos bens materiais, e não o contrário, podemos entender que, se os dois dinheiros da parábola simbolizam espiritualmente o poder e a autoridade, também podem ser entendidos materialmente como os dízimos e ofertas que as igrejas recebem. Agora, responda: qual é o propósito dos bens espirituais? Então, qual deve ser a principal finalidade dos bens materiais? É evidente que a má utilização dos bens materiais serve para nos revelar a má utilização dos bens espirituais. Porém, quanto desses recursos materiais têm sido realmente investidos em missões, evangelismo ou discipulado pelos líderes de nossas igrejas? Todos os recursos devem ser usados para o cuidado e a salvação de almas. Então, podemos ainda fazer outra comparação em nossa história. Um dinheiro representa os bens espirituais, outro dinheiro os bens materiais. Ambos dados com um único propósito: que o homem seja cuidado, e por meio desse cuidado, salvo. Infelizmente, em nosso tempo e em nossa história, vemos muitas igrejas que cresceram significativamente com o que seus líderes receberam, tanto espiritualmente quanto materialmente. No entanto, o que resta de almas dentro delas estão esquecidas, falecendo. São grandes templos vazios. Além disso, muitos líderes não entenderam que tipo de cuidado deve ser prestado ao homem. Dedicam-se à aparência, beleza e conforto, enquanto negligenciam o estado espiritual. Criam-se grandes locais de espetáculos e entretenimentos. Assim, o motivo de haver muitos desviados ou meio mortos em nosso tempo é que o homem ou é esquecido, ou, quando lembrado, é cuidado de forma superficial. Quando ocorre o primeiro erro, o homem é esquecido. Os recursos que deveriam ser usados para cuidar dele são desviados para outras prioridades. Ele até observa melhorias onde está. A igreja cresce, agiganta-se, embeleza-se, mas seu próprio estado não melhora, porque não está sendo cuidado. Em seguida, ele percebe seu estado piorar. E ainda que em um bom lugar, começa a sentir-se espiritualmente fraco. E logo depois, esse homem volta ao estado de meio morto. E o que ele faz? Sai. Ou esperemos que ele fique em um lugar que em nada o ajudou. E o pior é que, ao sair, ele não tem motivos para voltar. É por isso que há tantos desviados em nossa história. Pessoas que realmente desejavam se salvar, mas se decepcionaram com a igreja. Alguns podem dizer até que passaram frio e fome espiritual, ou agonizaram enquanto seu estado só piorava, mas não foram vistos nem ouvidos. Quando feridos, ninguém os tratou. Quando saíram, ninguém percebeu. O som estava tão alto que não os ouviram pedir socorro. Provérbios 21, 13. A festa estava tão boa que ninguém notou quando saíram do nosso meio. Provérbios 14, 21. Quando ocorre o segundo erro, o homem é lembrado, mas é cuidado da maneira errada. Ele é mimado, recebe mordomias e parece que tudo é feito para o seu bem-estar. Embora esse tipo de tratamento o faça gostar e ficar onde está, também o faz continuar fraco e ferido. E o pior, ele permanece onde está até mesmo após voltar ao estado de meio morto. Esses locais são igrejas que preferem tratar o homem como se ele estivesse bem. Evitam, a todo custo, constrangê-lo. Ignoram as suas feridas e as suas fraquezas, disfarçando-as com vaidades e superficialidades, até que ele passe a gostar disso e acredite que o seu Salvador pagou todo o preço para lhe proporcionar uma vida de conforto. Refiro-me aqui ao tratamento da autossatisfação incrementada com autoajuda e recheada de bens materiais, um tratamento que tenta mascarar a realidade ao invés de curá-la. Faça tudo parecer bem, e o homem acreditará que está bem. Essa prática, usada no passado por muitos sacerdotes e profetas, é hoje perpetuada por pastores e pregadores que, como Jeremias profetizou, curam a ferida do meu povo superficialmente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6, 14.
Pelo número de desviados ou salvos apenas na aparência, é evidente que, em nosso tempo, muitos cometem esses erros. Mas como evitá-los? A resposta é simples. Tanto na parábola quanto na história da humanidade, vemos que o protagonista faz exatamente aquilo que ele instrui outros a fazerem. Então o erro é agir de formas que esses protagonistas nunca agiram ou fazer o que eles nunca fizeram. A maneira correta, tanto para o hospedeiro quanto para os líderes da igreja, é cuidar do homem da mesma forma que esses protagonistas cuidaram dele antes de partir. O cuidado de Jesus com a humanidade é o exemplo que os líderes devem seguir ao cuidar das almas. Isso inclui usar o que Jesus usou, da forma como ele usou, fazer o que ele fez, da maneira como ele fez, e, acima de tudo, ter o que ele teve, íntima compaixão. Com base nos cuidados tanto do samaritano quanto de Jesus, sabemos que o homem pode alcançar a salvação, tanto na parábola quanto na história da humanidade, desde que o que esses protagonistas fizeram continue a ser feito por aqueles a quem agora foi confiado o cuidado do homem. Se essa responsabilidade for cumprida, é certo que o homem se salvará, pois nem o samaritano nem Jesus partiriam sem garantir que fizeram o bastante para dar total condição de salvação ao homem se suas ordens fossem seguidas. Portanto, se o homem não se salvar na parábola, a culpa não será do samaritano. Da mesma forma, se o homem não se salvar em nossos dias, a culpa não será de Jesus. Então, de quem será? A culpa recairá sobre aqueles que receberam a missão e as condições para cuidar do homem e falharam em fazê-lo. E sabemos, sem dúvidas, quem são essas pessoas em cada uma das histórias. O interessante é que, na parábola, é tão certo que o homem se salva. Ou alguém já leu essa parábola e concluiu que o homem morre. O que se espera, a partir desse ponto, é que ele fique vivo. Então, por que não em nossa história? Porque, em nosso tempo, a salvação parece tão incerta. E pela porcentagem que desviam, chega a ser improvável. Na parábola, parece certo que o homem vai se salvar porque o samaritano já fez muito por ele, tornando plenamente possível sua salvação, e agora, o hospedeiro cuidará dele. Já em nossos dias, parece que o homem, após tudo isso, não se manterá firme, e sim vai desviar. Não porque Jesus não fez o suficiente para salvá-lo, mas porque não há sinais de que mais alguém cuidará dele corretamente. Jesus simplesmente disse: cuida dele. Mas poderia ter dito: eu fiz tudo por ele de graça, mas agora te pago para cuidar dele. Mesmo assim, é por falta de mais esse cuidado que o homem, em nossa história, muitas vezes perece. Ele se desvia e não retorna, nem para a igreja, nem para o estado de salvo. Por isso, aqui, não há comparação. A nossa história é mais cruel para o homem do que essa parábola. Como pode haver igrejas e líderes que desejam alcançar almas em todas as partes do mundo, mas negligenciam as que estão tão próximas? Se os de dentro não são cuidados, imagine os de fora. Esse é um pesadelo do qual quero acordar, pois a história não deveria se desenrolar dessa maneira. Se eu me indignaria com o hospedeiro da parábola caso Jesus dissesse que ele deixou o homem morrer, deixe-me também indignar-me com tais líderes e perguntar-lhes: como pôde? Como pôde ser tão negligente com a responsabilidade que o Senhor lhe confiou? Por que essa indignação? Por quê? Se Jesus condoeu-se ao ver a dureza de coração, Marcos 3, 5, por que eu não devo sentir o mesmo? Na parábola, nem o sacerdote, nem o levita tiveram tamanha oportunidade de salvar o homem como agora tem o hospedeiro. É como se fosse imperdoável ele não fazer isso. Então, como pode acontecer isso em nossa história? Como isso pode ser tão aceitável em nossas igrejas? Permita-me fazer mais uma comparação. Na parábola, quando o sacerdote e o levita encontraram o homem, nada ainda havia sido feito em favor dele. Porém, quando esse hospedeiro recebe o homem, muito já havia sido feito pelo samaritano para salvá-lo. Dessa forma, posso comparar o sacerdote e o levita aos representantes da antiga aliança, pois, quando esses encontraram o homem, ou a humanidade, nada ainda havia sido feito por Cristo em favor dele. Por outro lado, posso agora comparar esse hospedeiro aos representantes da nova aliança, pois, ao receberem a ordem cuida dele e a oportunidade que veio com ela, muito já havia sido feito por Jesus para a salvação do homem. Agora, se é inaceitável que esse hospedeiro, com tanta condição, ainda assim falhe em não fazer o que o sacerdote e o levita não fizeram, porventura não é igualmente inaceitável que os representantes da nova aliança também falhem em não realizar o que os da antiga aliança não fizeram. Se podemos dizer que o sacerdote e o levita foram negligentes por não cuidarem do homem,
quanto mais do hospedeiro se fizer o mesmo. Da mesma forma, se podemos dizer que os representantes da antiga aliança foram negligentes, o que dizer dos representantes da nova aliança quando cometem o mesmo erro? Tanto o hospedeiro quanto os representantes da nova aliança receberam ordens claras para cuidar do homem, algo que o sacerdote, o levita, e todos debaixo da antiga aliança até deveriam fazer, mas sem a responsabilidade explícita que temos hoje. Nesse trecho da parábola, o amor do hospedeiro pelo que recebeu não pode ser maior do que o amor dele pelo homem. Ele deve se apegar mais ao cuidado do homem, não ao que recebeu. O mesmo se aplica à nossa história. No entanto, vemos muitos que valorizam mais o que receberam do que a ordem do Senhor. Estamos em um tempo em que o que mais se ouve é: receba, Deus tem para você. Hoje é o dia que Deus vai te dar. Mas pouco se ouve sobre a ordem missionária. Todo apego e amor estão voltados para o que podemos receber, não para o que devemos fazer, e menos ainda para quem devemos socorrer. Essa ordem, tanto para nós como para o hospedeiro, pode vir depois do que recebemos, porém é muito mais importante. Por isso, não pode ocupar um espaço insignificante em nossa história, ou neste livro, muito menos em nossas vidas. Assim, já saímos do trecho de receber. Agora é hora de encarar a realidade dessa ordem. Está na hora, não de deixarmos a mão estendida para receber algo do Senhor, mas sim, com ela, prestarmos continência e dizermos: sim, Senhor. Permita-me ainda uma última comparação. Na parábola, o hospedeiro é encarregado de cuidar do homem o qual foi salvo e agora está sob a sua responsabilidade dentro da sua hospedaria. Da mesma forma, nós também temos um homem para cuidar. Ele também foi salvo, e por estar dentro de um lugar pelo qual somos o responsável, a ordem do Salvador é a mesma: cuida dele. Que homem é esse? É o nosso homem interior, Efésios 3:16. Veja que Paulo compara o corpo a uma casa terrestre, um tabernáculo no qual o nosso homem interior habita, 2 Coríntios 5:1-8. Assim, temos para com o nosso homem interior, ou seja, a nossa alma, o mesmo dever que o hospedeiro tem para com o homem. Ambos podem não ter salvado esse homem, mas agora têm o dever de cuidar dele. Podemos perceber isso nas palavras de Paulo a Timóteo, quando o orienta a cuidar de si mesmo para que, fazendo isso, se salve. 1 Timóteo 4:16, ver também Deuteronômio 4:9 e Josué 23:11. Tanto na parábola quanto em nossa história, o mais importante a ser cuidado é o homem que foi salvo. Tanto o hospedeiro quanto nós devemos cuidar mais dele do que da casa onde ele está. Segundo Jesus, devemos temer o que de mal possa acontecer ao homem interior e não à sua habitação, ou seja, o corpo. Mateus 10:28. E como Paulo ensina, ainda que o exterior seja consumido, o importante é que o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4:16. Também temos dois recursos muito importantes para esse cuidado: o jejum e a oração. Agora sim, ninguém pode negar o quanto esse cuidado para com a alma é importante. Ninguém pode negar que o responsável pela habitação, isto é, pelo corpo, pode e deve contribuir grandemente para a salvação do seu homem interior. Ninguém pode considerar esse cuidado desnecessário. Ninguém pode ser negligente a esse cuidado. Ninguém pode ser irresponsável quanto a esse cuidado. Ninguém pode deixar de ter um compromisso diário quanto a esse cuidado. Ninguém pode abrir mão desse cuidado durante a sua vida. Essa é a verdade que também ninguém deveria ignorar quanto aos demais cuidados mencionados nesse livro. Por quê? Esse cuidado ao nosso homem interior serve de referência para os demais cuidados. Em nós não está apenas a base do cuidado, mas também do amor. Como já foi dito, ame ao próximo como a si mesmo. Assim, por amor, não ignoremos o cuidado à nossa alma nem à alma do próximo. Cuida dele. Não fazer nada para resgatar o homem é contribuir com os objetivos do diabo. Na verdade, não aproveitarmos as oportunidades é a única chance que o diabo tem de alcançar seus objetivos. Tanto na parábola quanto na história da humanidade, existe uma triste realidade. Toda vez que o cuidado com o homem foi ignorado, foi o próprio homem quem sofreu as consequências. Ambas as histórias começam com o homem negligenciando o cuidado para com a sua própria vida, colocando-se em risco e sofrendo grandes consequências. O mais trágico é que, além do homem ser o maior prejudicado por sua própria negligência, Lamentações 3:39, ele é também o maior prejudicado por todas as demais. Na parábola, vemos isso claramente. O homem é o maior prejudicado pela omissão do sacerdote e do levita.
Em nossa história, acontece o mesmo. O homem é quem mais sofre pelas negligências dos nossos sacerdotes, levitas e hospedeiros. Assim, não foi em vão que o samaritano deu ao hospedeiro a ordem de cuidar do homem. Ainda que essa necessidade fosse evidente, essa infeliz realidade de negligência nem sempre é considerada. Porque, se o hospedeiro negligenciar esse cuidado, será o homem que morrerá. Gostaria que essa realidade também fosse levada em conta pelos nossos hospedeiros, a triste realidade de que a nossa negligência castiga os outros. Infelizmente, essa realidade não é motivo de tristeza para muitos, na verdade, tem sido até motivo de alegria, já que não sofremos diretamente as consequências de nossas negligências. As consequências geralmente não estão em nós, não estão no que fazemos, mas nos outros e no que deixamos de fazer. Assim, quando somos egocêntricos e olhamos apenas para nós mesmos, não enxergamos o quanto os outros são prejudicados. Não vemos como a tragédia da humanidade gira em torno de uma displicência que praticamos. E isso ocorre tanto no caminho quanto na hospedaria, em relação ao corpo e à alma. O que dizer para acabarmos com isso? Dizer o que já foi dito. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados à matança, se os poderes retirar. Provérbios 24, 11. Continuar perdendo essas oportunidades, como já disse, é a verdadeira chance que o diabo tem de alcançar seus objetivos e destruir a vida do homem. Porquanto, repito, toda vez que o cuidado com o homem foi ignorado, foi o próprio homem que sofreu as consequências. Apenas por causa disso, o diabo conseguiu até mesmo realizar seu objetivo final. Sacerdotes, levitas e hospedeiros de nossa história, temos a oportunidade. A questão agora é, vamos cuidar do homem, dando-lhe a grande chance de se salvar, ou negligenciaremos esse cuidado, oferecendo ao diabo a oportunidade de destruí-lo? Cuida dele, o hospedeiro e a hospedaria. Cuida dele. Após o hospedeiro receber essa ordem, podemos fazer 3 constatações quanto a essa parábola que também se aplicam à nossa história. A primeira constatação é, dependendo do porte da hospedaria, o hospedeiro deveria ter um ou mais auxiliares. Assim, como o hospedeiro é o principal responsável pelo homem, é ele que pode e deve, acima de tudo, transmitir aos seus auxiliares a necessidade do homem ser cuidado. Além de ser o principal envolvido, desse modo, os demais também se envolverão. Porquanto, podemos supor que, se o hospedeiro não se preocupar se o homem é cuidado ou não, tampouco ou dificilmente os seus auxiliares se preocuparão. E o pior é que, dessa forma e nesse ritmo, chega-se ao ponto em que ninguém se preocupa se o homem dentro da hospedaria está sendo cuidado ou não. Em nossa história, dentro das nossas hospedarias, com os nossos hospedeiros e seus auxiliares, isso não é diferente. Observação: a segunda e a terceira constatação são 2 verdades geralmente ignoradas em nossa história por muitos hospedeiros e muitas hospedarias. A segunda constatação é: nem Jesus nem o samaritano confiariam a um irresponsável a vida de um homem. Assim, acredito que Jesus não quis indicar que o samaritano da parábola estava passando tal responsabilidade para qualquer um. Mas creio que Jesus quis indicar que o samaritano passou tal responsabilidade porque de fato o hospedeiro era confiável e adequado para cuidar do homem. Então, podemos constatar que uma pessoa que não demonstra zelo pelas almas não pode afirmar ter sido colocada ou escolhida pelo Senhor para tal posição. Outra vez repito, Jesus não confiaria a vida de um homem a um descompromissado, ou seja, a quem não vai se preocupar com o cuidado às almas. A terceira constatação é, mesmo sendo uma estalagem, era um lugar adequado para o homem se recuperar. Não vamos supor que Jesus indicaria que o samaritano deixou o homem em um lugar qualquer, que em nada fosse favorável à sua recuperação. Assim, podemos determinar, quanto à nossa história, que qualquer lugar que não esteja de fato favorecendo a salvação de almas não pode ser tido como uma hospedaria, ou seja, está sendo uma igreja escolhida por Deus para cumprir o seu propósito. Por melhor que possa parecer, não é o lugar que Jesus escolheu para que nele o homem alcançasse a salvação. Tais lugares, na perspectiva do autor, carecem de propósito, não podem ser comparados a essa hospedaria da parábola, tampouco chamados de igrejas. E tudo o que demais gastares eu te pagarei. Nesse trecho, o que o samaritano está dizendo é, cuida do homem, e quanto a isso, tudo o que demais gastares eu te pagarei. Assim, tudo mais que o hospedeiro poderia ganhar do samaritano está relacionado ao fato dele cuidar do homem. Podemos supor que o hospedeiro quisesse investir em muitas coisas e obter bom retorno delas,
mas só cuidando do homem ele teria algum retorno do samaritano. Foi esse o acordo que o samaritano estabeleceu com suas próprias palavras. Pergunto, esse hospedeiro receberia algo do samaritano por deixar a estalagem maior ou mais bonita? E se ele adquirisse fama e reconhecimento, receberia algo por isso? A resposta é, obviamente, não. O hospedeiro não poderia esperar nenhum pagamento por essas coisas. Porém, poderia esperar receber tudo do que fosse gasto com os cuidados do homem. Se formos observar, veremos que esse fato é tão óbvio na parábola quanto o é na história da humanidade. No entanto, muitos têm esperado que seja diferente. Muitos responsáveis têm esperado receber de Deus o galardão por obras feitas totalmente fora da ordem clara que Ele nos deu. E o pior, isso quando deixam de fazer uma para fazer a outra. Em nossa história, essa realidade é evidente. Podemos investir em muitas coisas e até obter retornos delas, mas, se quisermos receber algo do Senhor, precisamos investir diretamente na ordem que Ele nos deu. Caso contrário, podemos esperar o mesmo que esse hospedeiro poderia esperar se não cuidasse do homem, ou seja, nada. Essa verdade é fácil de ser entendida quando aplicada aos outros, mas muito difícil de aceitar quando se aplica a nós mesmos. Afinal, quem, em nosso tempo, pagaria algo a mais por um trabalho que não foi realizado? Seria mais fácil exigir de volta o que foi pago adiantado. Uma pergunta simples: como saber se o trabalho foi ou não realizado? A resposta é ainda mais simples: pelos resultados. Quais resultados? Os resultados esperados quanto ao que deveria ter sido feito. Também podemos notar que o samaritano não está preocupado com o quanto será gasto. Quando ele diz, tudo o que demais gastares, está deixando claro que não impõe limites aos gastos nem aos cuidados necessários para a salvação do homem. Pois, independente dos custos, ele assegura que tudo será pago por ele mesmo. Assim, o hospedeiro não precisa se preocupar com os gastos. Tudo será suprido. O importante é o cuidado para a salvação do homem. Os hospedeiros de nossa história não devem se preocupar em impor limites aos gastos, mas sim focar no que precisa ser feito para a salvação de almas. Observe que, através do samaritano, Jesus nos mostrou que o cuidado para a salvação de uma vida pode envolver muitos gastos, como indicado pelas palavras, tudo o que demais gastares. Ao mesmo tempo, também através do samaritano, Jesus revelou que tudo o que for gasto está assegurado, por sua palavra, que de maneira nenhuma nos será por prejuízo. No entanto, faço uma pergunta: com o que é que os nossos hospedeiros estão mais preocupados? Com os gastos ou com o cuidado para a salvação das almas? E se são os gastos, a pergunta que segue é: gastos com o quê? O que podemos dizer referente a isso? Talvez seja melhor repetir as sábias palavras já ditas. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Lamentações 3, 40. Nesse trecho da parábola, podemos observar que agora é o hospedeiro que precisa confiar no samaritano. Ele vê o samaritano a partir, mas, mesmo assim, deve acreditar que pode usar todos os seus recursos para cuidar do homem, e ainda assim, não terá perda alguma, mas sim ganho. Então podemos imaginar que, se esse hospedeiro acreditar nas palavras do samaritano e confiar nele, certamente cuidará do homem. Mas, se esse hospedeiro não acreditar nas palavras do samaritano e não confiar nele, não gastará nada a mais no cuidado com o homem. E pior, se esse hospedeiro não amar o homem como seu próximo ou não tiver caráter, não gastará com ele nem mesmo o que recebeu previamente para cuidar dele. Assim, faço uma pergunta simples: como esse hospedeiro demonstrará confiar no samaritano e nas palavras dele? Resposta: cumprindo a sua ordem sem receio algum, e isso tanto com o que recebeu como com o que mais for necessário. Em nossa história, também podemos observar que agora é o líder da igreja quem deve confiar em Jesus e em suas palavras. Essa confiança deve levá-lo, mesmo após a partida do Senhor, a acreditar que pode utilizar todos os recursos necessários para cuidar do homem, certo de que esse trabalho nunca será em vão. 1 Coríntios 15, 58. No entanto, é possível imaginar que, por falta dessa confiança, muitos líderes prefiram investir seus recursos em outras coisas, pois não têm a mesma certeza do retorno do Senhor como têm de retornos mais imediatos e palpáveis. Por falta de fé, confiam mais nos resultados visíveis do que na recompensa divina. Esses tais gastam no cuidado do homem apenas o que julgam ter recebido para isso. Também não fazem mais do que acham que lhes foi ordenado. E pior, por falta de amor, muitos nem isso fazem. Esses líderes podem até exibir muitos resultados,
templos cheios, reconhecimento, bens acumulados, mas nada disso referente a um verdadeiro cuidado para a salvação de almas. Tem muitos retornos, mas nenhum deles vem do Senhor. E agora, caros leitores, pergunto, será que não são exatamente esses os líderes que mais temos admirado? Na parábola, podemos ter plena certeza de que o maior desejo do samaritano era que o homem fosse cuidado. Para isso, é evidente que o samaritano desejava que o hospedeiro se empenhasse com amor, e não apenas por interesse. Afinal, mesmo confiando nas palavras do samaritano, se o hospedeiro agisse por interesse, poderia rapidamente julgar que estava fazendo mais do que o necessário. No entanto, se agisse por amor, teria satisfação em cuidar do homem e em ver a sua edificação. Ao observarmos nossa história, vemos esse mesmo desejo em Jesus. Ele nos confia uma missão, nos concede recursos e nos promete uma recompensa. Mas, o verdadeiro desejo dele é que tudo seja feito por amor, e não por interesse. Colossenses 3, 23 e 24. Se agirmos apenas por interesse, é certo que, no mínimo, desfaleceremos ou desviaremos dessa missão. O amor, portanto, deve ser o que nos mantém motivados e comprometidos com a vontade do Senhor. Então, até aqui, para o cuidado do homem, a melhor combinação que se pode ter é a da confiança com o amor ao próximo. Pois, sem confiança e sem amor, é certo que o hospedeiro não cuidará do homem, isso quer na parábola ou em nossa história. Assim, podemos afirmar que, aquilo que o hospedeiro fizer pelo homem demonstrará tanto sua confiança em quem o ordenou quanto o amor que ele tem ao próximo. Isso é verdadeiro em ambas as histórias. E, por tudo que for feito, o Senhor o recompensará, ou como disse o samaritano, e tudo o que demais gastares eu te pagarei. É como se ambos estivessem dizendo, conforme a confiança em mim demonstrada através de suas ações, eu te pagarei. Afinal, sabemos que a fé sem obras é morta, Tiago 2, 17, e podemos concluir que quanto maior a fé, mais ações, e o inverso também é verdadeiro. Ou poderiam dizer, conforme o amor ao próximo, demonstrado em todo o cuidado que teve, eu te pagarei. Porque sabemos que o amor não está apenas em palavras, mas em obras e em verdade, 1 João 3, 17 e 18. E podemos supor que, quanto mais amor, mais ação, ou o inverso, menos amor, menos ação. Em nosso contexto, por que, mesmo com essa promessa expressa na palavra do Senhor, não estamos dispostos a cuidar do homem conduzindo-o à salvação? Será que isso ocorre por falta de fé no Senhor ou por falta de amor ao próximo? Se realmente temos fé no Senhor e amor pelo próximo, onde estão as obras concernente a essa missão tão nobre que Ele nos confiou? E se, supostamente, temos grandes obras em favor do homem, por que ele continua perecendo tanto fora como dentro de nossas igrejas? Será então que não temos como ajudar o homem a alcançar a salvação que tanto precisa? Não, não é isso. A verdade é que, se o nosso trabalho não está resultando na salvação de almas, é porque não estamos trabalhando com confiança no Senhor e amor ao próximo. Esteja certo disso. Além disso, avalie que tipo de trabalho é esse que está sendo feito, pois, para tal trabalho, pode não haver retorno, nem da parte do Senhor, nem no sentido de promover a salvação de almas. Porquanto, esse trecho nos assegura que, quando o trabalho é realizado da forma correta, o retorno é garantido. ênfase, tudo o que demais gastares eu te pagarei. Com essas palavras, o samaritano garantiu ao hospedeiro o direito de receber por tudo o que demais fizer pelo homem. Todavia, psicologicamente, surgiu o risco de o hospedeiro focar mais no que pode ter a receber do que no que tem a fazer. Vejam em nosso cotidiano, muitos tendem a lembrar daqueles que lhes devem, mas esquecem tão facilmente daqueles a quem estão devendo. Isto é, lembram do que têm a receber, mas se esquecem do que têm a pagar. Como podemos perceber isso em nossas igrejas? Percebemos isso quando é demasiadamente lembrado e enfatizado o que temos de bênçãos a receber do Senhor, muitas vezes com base em textos bíblicos. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade do que devemos fazer, segundo as claras ordens do Mestre, é deixada de lado ou minimizada. Essa mentalidade tem nos levado a sonhar constantemente com tudo o que podemos receber, a ponto de esquecermos a realidade e a urgência do que temos de fazer. Hoje, infelizmente, se acredita que não é necessário fazer nada ou quase nada para se ter a promessa de merecer e receber muito. Mas, em vez disso, deveríamos ser como servos, não julgando ser merecedor de nada pelo que fazermos, reconhecendo ter feito apenas o que era o nosso dever fazer. Lucas 17, 10. Em nossa história,
Independentemente do que possamos receber, devemos priorizar o que precisamos fazer. Vamos considerar que, nesse trecho da parábola e da história da humanidade, é o hospedeiro que até então está devendo ao samaritano e somos nós até então que estamos devendo ao Senhor. Por quê? Porque até então, nada de mais foi feito ao homem, nem por nós, nem por aquele hospedeiro. Agora, pergunto, o que aquele hospedeiro ou nós podemos esperar receber além do que já nos foi dado? Creio que a resposta é: nada. Diante do Senhor, devemos adotar a postura de devedores, de quem precisa fazer muito para que, um dia, possa se gloriar de ser digno de algo mais do que o que até então temos recebido. Ou seja, recebermos mais do que a salvação que até então temos, recebermos o galardão pelas obras feitas em Cristo, isso se tais obras forem aprovadas, ver 1 Coríntios 3, 11 a 15. Podemos ter coragem para afirmar que essa deve ser a visão do hospedeiro nesse trecho. No entanto, tenhamos a mesma coragem para admitir que essa deve ser a nossa percepção nesse tempo. É hora de deixarmos de lado o sonho do que podemos receber e encararmos a realidade do que precisamos fazer. Estou certo que, a partir desse trecho da parábola, o que o hospedeiro deve fazer é voltar-se para o cuidado e a salvação do homem. E também estou certo que, antes de esperarmos algo além do que já recebemos, precisamos fazer exatamente isso: cuidar do homem. Quando voltar. As palavras finais do samaritano foram: cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Antes desse trecho, o samaritano já havia indicado que partiria. Para ser sincero, isso foi evidenciado muito antes por Jesus quando disse que o samaritano ia de viagem. Pois não importa para onde ele ia, era apenas uma viagem e ele não ficaria por muito tempo. Mas agora, conforme narra o autor, o próprio samaritano está garantindo que voltará a esse lugar. Assim, as últimas palavras do samaritano se assemelham às últimas palavras de Jesus, o Salvador da humanidade e também autor dessa parábola. Porquanto, observemos que na história da humanidade é impossível lembrar da partida de Jesus sem também lembrar da promessa que ele voltará. Atos 1, 9 a 11. Podemos ver que Jesus, assim como o samaritano, foi incapaz de deixar seus sucessores sem antes lhes assegurar que poderiam ter, não apenas o galardão por tudo o que fizessem, mas também a esperança de sua volta. Quando voltar? Essas palavras do samaritano indicam que ele voltará, mas não quando. Podemos então perceber que, na parábola, não é determinado quanto tempo o homem pode passar sob os cuidados do hospedeiro, mas sim, se preciso, que o hospedeiro deve cuidar do homem até que o samaritano volte. Semelhantemente, podemos fazer tais constatações quanto à história da humanidade, pois Jesus, no momento de sua partida, assegurou que voltará, mas não nos disse quando. Desse modo, também podemos notar que não há, na história da humanidade, um prazo determinado para se cuidar do homem. Também podemos inferir, quanto à nossa história e também quanto à parábola, que antes da volta do protagonista o homem já deve estar em um estado que o possibilite ir para a sua pátria. Isaías 35, 10. Pelas palavras do samaritano, será em sua volta que ele prestará contas com o hospedeiro, recompensando-o por tudo o que for devido pelo cuidado que este teve pelo homem, quer este homem esteja na hospedaria, quer já tenha partido. Assim, conforme o que o hospedeiro verdadeiramente fizer, receberá. No entanto, podemos supor que, se for descoberto que tal hospedeiro não cuidou do homem, e por isso, o homem retornou ao estado de meio morto ou faleceu, quem terá que prestar contas com o samaritano, pelo que recebeu e não fez, será o hospedeiro. Imagine, nessa situação, a tristeza e a decepção do samaritano, que fez de tudo para salvar tal vida. O hospedeiro pode prestar conta pelo que recebeu, mas como prestar conta por uma vida perdida? E quanto a nós, se observarmos as palavras de Jesus, veremos que será na ocasião de sua volta que cada um receberá conforme as suas obras. Apocalipse 22, 12. Os fiéis hospedeiros de nossa história, além de serem galardoados por tudo o que fizeram em favor do homem, ainda participarão da grande alegria de Jesus, alegria que ele terá em ver que a alma, que ele fez tudo para salvar, verdadeiramente se salvou. Que recompensa há melhor do que essa? Sejamos coerentes. Se, na parábola, podemos supor que o hospedeiro terá que prestar contas ao samaritano por tudo o que recebeu para fazer e não fez, quanto a nós, podemos fazer mais do que isso. Porquanto, em relação a nós, Jesus fez questão de demonstrar ambas as realidades. Jesus revelou qual será, na sua volta,
a sua alegria e a gratificação a todo aquele que cumprir fielmente o encargo que ele confiou. Lucas 12, 42 a 44, e também fez questão de demonstrar qual será a sua decepção e a recompensa daqueles que não foram fiéis. Lucas 12, 45 a 46. Quem age com infidelidade, segundo a Bíblia, pode ter seus benefícios e retornos aqui, nessa vida, mas não quando o Senhor voltar. Sobre a volta do Senhor e esses fatos relevantes, Pedro, que também era presbítero, advertiu aos mesmos quanto ao cuidado para com as almas desconfiadas, dizendo: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, e prosseguiu orientando sobre como esse cuidado deveria ser exercido, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro 5, 2 e 3. Em seguida, lembra a esses responsáveis a volta do Senhor e a recompensa certa nessa ocasião, dizendo: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro 5, 4. Evidentemente, Pedro, assim como Jesus, não deixou de levar em conta a recompensa daqueles que acham que esta responsabilidade é causa de ganho e agem fraudulosamente. Ver 2 Pedro 2, 1 e 3. De que forma fazem isso? Dando ensinos por interesse e profecias por dinheiro. Miqueias 3, 11. Com tudo o que foi apresentado sobre a volta do samaritano na parábola, seria uma imprudência do hospedeiro ficar aguardando a volta dele sem antes cuidar do homem. Assim, como é que os hospedeiros de nossa história podem dizer que estão à espera do Senhor sem antes atentarem para o cuidado das almas? Como podem esperar a volta de Jesus enquanto almas perecem dentre eles? Todos nós também devemos prestar contas ao Senhor pelo que recebemos. Mas como prestaremos conta pelas vidas que perdemos por falta de cuidado? Especulemos agora o que acontecerá com o homem se, na ocasião da volta do samaritano, ele ainda estiver, sã e salvo, na hospedaria. Na Bíblia, vemos que o desejo natural de alguém que recebeu um grande livramento é, se possível, seguir quem o salvou, por exemplo, o gadareno em Marcos 5, 18. Assim, podemos supor que, se este homem estiver na hospedaria quando o samaritano retornar, o seguirá. Se essa é uma possibilidade linda quanto a essa parábola, é uma possibilidade maior e muito mais deslumbrante quanto a nossa história. Porquanto, podemos contemplar Jesus, na ocasião de sua partida, dizendo: para onde eu vou não podes, agora, seguir-me, mas logo acrescenta: depois me seguirás. João 13, 36. E explica: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejas vós também. João 14, 3. Na parábola, basta considerar de onde o samaritano veio para imaginar para onde o homem poderá segui-lo. Já na história da humanidade, basta considerarmos de onde Jesus veio na primeira vez e de onde ele outra vez virá para sabermos para onde a humanidade o seguirá se, na ocasião de sua volta, estiver aonde ele deixou e salva. Essa é a importância de se saber a origem dos protagonistas de ambas as histórias, pois, quando voltarem, o homem o seguirá. Quando voltar. Com essas palavras, Jesus terminou a revelação da parábola do bom samaritano. No entanto, podemos ver que a parábola em si não termina nesse trecho. Isso porque é após esse trecho que o hospedeiro deve obedecer à ordem do samaritano e cuidar do homem. Observemos também que Jesus terminou a narração dessa parábola deixando claro que o samaritano retornará. Porém, esse é um acontecimento que falta acontecer. Até a volta do samaritano, haverá pendências, exemplo, tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Assim, tanto o tempo do retorno do protagonista quanto o desfecho final da parábola permanecem indefinidos. E será apenas na volta do samaritano que essa história se consumará. Com isso, concluímos que, nesse trecho, Jesus revela uma história em andamento. Isso destaca uma verdade maior: somente Ele conhece todas as coisas. Apenas Jesus pode dizer, com absoluta certeza, o que acontecerá com cada personagem dessa história quando o samaritano retornar. Jesus poderia, com poucas palavras, determinar o destino do homem. Ele poderia dizer se o homem foi cuidado ou não, e mais importante, se o homem se salvou ou não. Mas, em vez disso, Jesus deixa esse fato decisivo em aberto, de modo que todos que observarem essa parábola percebam que a salvação do homem depende agora dos próprios personagens, depende da relação de uns com os outros. Já a nossa história, ela continuará até a volta do nosso Salvador, Jesus Cristo. A revelação feita por Deus, em sua palavra,
contém o que é necessário para conhecermos o seu propósito, cumpri-lo, e tanto sermos salvos como salvarmos o nosso próximo. No mais, Deus não interfere nos destinos finais da nossa história. Ele permite que os nossos dias e as nossas vidas sigam o curso natural, mesmo após seu Filho amado ter encarnado e feito tudo para salvar a humanidade. Como remanescentes, as nossas escolhas e ações determinam não apenas o nosso destino, mas também o da humanidade. Todavia, também será por nossas escolhas e por nossas ações que o Senhor decidirá qual será a nossa recompensa quando Ele voltar. Portanto, a pergunta crucial é, hoje, agora, o que estamos fazendo para que almas sejam salvas e para cumprir a ordem do Senhor antes que Ele volte? Contexto final. No início, o doutor da lei perguntou a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Curiosamente, ele já sabia a resposta, pois foi capaz de respondê-la facilmente. Então, fez uma nova pergunta concernente ao que já havia respondido, evidenciando que a maior questão dos religiosos em relação à salvação não é quem é o Deus que devem amar, mas quem é o próximo, pois são desses que eles esquecem. Para responder ao doutor da lei, Jesus contou-lhe a parábola do bom samaritano. E por fim, foi Jesus quem fez uma pergunta em relação à sua parábola. Perguntou: qual dos três personagens dessa parábola lhe pareceu que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Essa era uma das perguntas mais simples. Contudo, era também a questão que o doutor da lei temia responder. Nessa situação, o doutor da lei ainda era incapaz de admitir publicamente que o samaritano, a quem ele tanto desprezava, foi o próximo daquele homem. Em vez disso, conseguiu apenas dizer: o que usou de misericórdia para com ele. Com essa resposta, ele evitou mencionar o samaritano e demonstrou que, não importava o personagem, o próximo daquele homem seria quem agiu com misericórdia. Perfeito para Jesus, que teve apenas que dizer: vai, e faz da mesma maneira. Vai, e faz da mesma maneira. Por mais claras e inquestionáveis que sejam essas palavras, não sabemos se o doutor da lei passou a agir de acordo com o que aprendeu. O certo é que ele aprendeu a verdade. No entanto, permanece a dúvida: será que ele conseguiu vencer seu ego e colocar essa verdade em prática? Estou certo que todos aprenderam alguma coisa com esse livro, mas, se colocarão esses aprendizados em prática, isso não posso saber. Sei apenas que, se formos incapazes de mudar as nossas atitudes, também seremos incapazes de mudar o mundo. Vai, e faz da mesma maneira. Faz isso, e viverás. Essas palavras de Jesus não deixam espaço para exceções. Não importa quem somos. Vamos ter que abrir mão de nossas indiferenças e acatarmos a ordem de Jesus tanto quanto aquele doutor da lei teve que fazer. A parábola chegou ao fim, porém, o verdadeiro desafio começa agora, o desafio de agir. O desafio de sermos o próximo dos que perecem. Considerações finais. Por que foi possível fazer tantas comparações entre a parábola e a nossa história? Porque a parábola tem um teor histórico, mostra algo que era comum acontecer, e em essência, não há coisa alguma de que se possa dizer: vê, isto é novo. Como disse Salomão, já foi nos séculos passados, que foram antes de nós, Eclesiastes 1:10. Na história da humanidade, muitas coisas tendem a se repetir, de modo que Salomão, em sua sabedoria, declarou: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Essa repetição nos ensina que, embora os contextos mudem, os princípios permanecem os mesmos. Logo, a mensagem da parábola se mantém tão atual quanto universal. Se me perguntassem por que as coisas tendem a se repetir, eu responderia: porque não há lembrança das coisas que precederam. Eclesiastes 1:11. Mal atentamos para os acontecimentos do presente, quanto mais para os eventos do passado. Esse descuido é fatal. Por causa dele cometemos erros que poderiam ser evitados. Através da observação, podemos aprender tanto com os erros do presente quanto com os do passado. Além disso, podemos questionar por que tantas ações nunca tiveram resultado. Assim, vou questionar essas ações. Vou contradizer esses caminhos. Não quero que a minha geração seja marcada como aquela em que a maior quantidade de loucos cometeram o mesmo erro, ainda que haja entusiasmo para tal. No entanto, não vou e não posso fazer isso sozinho. Caro leitor, espero contar com você. Eu preciso de observadores que tenham coragem para confrontar aqueles que acreditam que, desta vez, vai dar certo o que nunca deu certo antes, nem para um, nem para 1 milhão.
Não temos a vida inteira para cometer todos os erros até descobrirmos o verdadeiro objetivo de todas as coisas. Eclesiastes 12, 13. Não há tempo a perder com equívocos ou projetos sem futuro. Esse é o momento de investirmos no que realmente importa, o melhor projeto, o melhor propósito, aquele que não apenas tem um futuro, mas é eterno. Salvos, é hora de nos dedicarmos a um propósito chamado salvação de almas, um propósito tão grandioso que nem mesmo a morte pode frustrar.